Graça e paz, amados irmãos. Eu vou ler um pequeno texto da palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 12. Diz assim a palavra: Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse texto, irmãos, mostra, uma pequena parte do povo de Israel, que aqui estava sendo ameaçado pelos filisteus. E quando essa ameaça chegou ao conhecimento, eles recorreram ao profeta Samuel, e pediram que ele clamasse a Deus. E assim Samuel fez, clamou a Deus. E o Senhor deu vitória. O Senhor, diz aqui o texto, que trovejou sobre os inimigos, de tal forma que eles ficaram aterrorizados e fugiram. E o exército de Israel perseguiu e venceram aquela batalha. Irmãos, nós também temos como igreja as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas o Senhor sempre está conosco. E é muito interessante este versículo que depois da batalha ganha, Samuel, ele se dirige a Deus, tomou uma pedra, e colocou ali como um memorial, e a pôs entre Mispa e Sem, e disse, ela se chamará Ebenezer, que quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Irmãos, na semana que passou foi uma semana especial para nós, que a nossa igreja completou 58 anos como igreja organizada. Foi num culto em 3 de junho de 1962. Eu estava dando uma olhada no livro de Atas, e corri os membros, 31 membros que faziam parte da igreja naquela ocasião. Dos 31, somente 4 estão vivos hoje. Anotei aqui nosso irmão Arnoldo Knight, nossa irmã Elvira Knight da Silva, nossa irmã Valindalêncio e a nossa irmã Zenaide Steffen. Aí eu fiquei pensando, dos 31, 27 já partiram para a glória, já estão com o Senhor. Olha, irmãos, eu também participei daquela assembleia com 14 anos. E me lembro perfeitamente de toda aquela cerimônia, E se estamos aqui, irmãos, é porque realmente o Senhor tem nos ajudado a cada dia, nas dificuldades que atravessamos, neste momento difícil pelo qual passamos, como igreja, como país, mas uma coisa é certa, o Senhor está conosco. Só para relembrar, irmãos, muitos pastores passaram por aqui, residentes foram Daniel da Silveira, Luiz Alberto Sanches, Ismael Salgado Arcas, saudosa memória, Depois um novo período de Luiz Alberto Sanches, Maurílio Cristóvão Nogueira, e agora atualmente,
a Gislaine Machado Knight, né? E nos deram assistência também, né, por muitas vezes, aqui quando a igreja não tinha pastor residente, Palmiro Francisco de Andrade, já falecido também, Ner de Moura, que eu creio que também já é falecido, Messias Anacleto Rosa, Matias Quintela de Souza, Saulo de Melo, Joaquim Ferreira Bueno, saudosa memória, José Carlos da Silva, Euclides Luiz do Amaral e ao seu Roberto Braga. E deixando, não posso deixar de citar também o nome do irmão Willy Hantson, né, que embora não sendo pastor, mas que nos ajudou por muitas ocasiões, muito tempo, muitos anos aqui na igreja. Irmãos, vamos continuar firmes com o Senhor, né? O tempo vai passando, mas Deus está a cada dia renovando as suas bênçãos nas nossas vidas. Que Deus nos dê graça, né? E que a igreja continue nesta caminhada, né? Firme, olhando para Jesus, né? Sabendo que nós temos, né, um norte, né? Seguimos para a Canaã celestial. O que importa então é nós estarmos firmes, né? Confiando inteiramente no Senhor. Amém.
podemos estar juntos através da tecnologia para nós celebrarmos os 58 anos da segunda IPI de Joinville. A minha gratidão à reverenda Gislaine e também ao conselho por esse convite de falar para vocês nessa data tão especial. É um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Nós aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Botucatu, nós mandamos um abraço carinhoso para vocês nessa data tão especial. Quem sabe, quando passar essa pandemia, a gente pode algum dia, face a face, estar juntos, louvar ao Senhor e proclamar as virtudes daquele que nos chamou, como diz o apóstolo, das trevas para a sua maior luz. O texto que vamos ler para nós meditarmos está lá em Efésios, capítulo 5, verso 25, e nós vamos ler a parte B do versículo. Nós que somos presbiterianos temos uma característica própria, nossa. Se alguma coisa nós contribuímos com a liturgia, foi o costume calvinista e presbiteriano de orar antes de ler as Sagradas Escrituras para pedir iluminação de Deus. Por mais bem preparado que seja o ministro, por mais bem estudado que seja a mensagem, nós cremos que se não houver iluminação de Deus, nós não teremos cumprido o nosso propósito. Por isso vamos orar buscando a iluminação do Senhor. Quero convidar você, onde você estiver, a cerrar os seus olhos, baixar sua fronte e humildemente buscarmos a presença de Deus. Oremos. Santíssimo Deus, neste momento em que tomamos as suas palavras em nossas mãos, mãos falhas, mãos pecadoras, nós queremos pedir a iluminação do Santo Espírito. Foi o Senhor mesmo que disse que o seu Espírito nos ensinaria todas as coisas. E nós carecemos, ó Deus, e precisamos da iluminação do seu Espírito para aprender da sua palavra. Abra os nossos olhos para ver. Abra o nosso entendimento para compreender, Senhor. E abra o nosso coração para sentir o toque benfazejo do Espírito Santo nos iluminando e nos falando da sua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Efésios capítulo 5, versículo 25, a parte B. O texto é muito simples. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Dá até para repetir de cor. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Dei como título da nossa homilia o seguinte: eu amo a igreja e eu creio na igreja. Eu amo a igreja e eu creio na igreja. É claro para nós que o apóstolo afirmou sem nenhuma dúvida: Cristo amou a igreja. Vivemos dias nos quais as pessoas, ao invés de amarem a igreja, elas estão usando a igreja. Usando a igreja para seus propósitos pessoais, usando a igreja para propósitos coletivos. A igreja é usada por pessoas, por grupos, por segmentos aproveitadores. Essas pessoas, ao invés de amarem a igreja, amam a si mesmos e usam a igreja para os seus próprios interesses e conveniências. Eu tenho um filho que estuda na Universidade de São Paulo e um dia ele me confidenciou assim: pai, quando as pessoas me perguntam da sua profissão e eu falo que você é pastor, é um constrangimento para mim,
porque as pessoas pensam que você é um aproveitador. Veja a que ponto nós chegamos. Vivemos dias nos quais as entidades produtoras de sentidos, como, por exemplo, igrejas, sindicatos, partidos políticos, sistemas judiciários, educandários, universidades e tantas outras que anteriormente organizavam a vida, organizavam a sociedade, davam sentido para a existência, estão sendo publicamente desacreditadas em campanhas orquestradas. Não se iluda. Há campanhas orquestradas para desacreditar a igreja, tanto evangélica quanto a igreja católica. Especialmente há campanhas orquestradas para desacreditar igrejas que têm raízes históricas e que não compactuam com forças poderosas, porque elas são submissas somente a Jesus Cristo, como diz as Sagradas Escrituras. O complicado no nosso país, o complicado entre nós, é que a mídia no Brasil, com raras exceções, distingue as igrejas. Pelo contrário, elas usam o termo evangélico para se referirem a todos os agrupamentos que minimamente ou se autodenominam como evangélicos ou são chamados de evangélicos. E assim a Igreja de Cristo, as igrejas sérias, as igrejas que procuram fazer o trabalho que deve fazer uma igreja, são colocadas na mesma vala comum do descrédito, das maldades, das falsas acusações quando alguma coisa acontece. O nome evangélico, que já foi honrado, hoje no nosso país, infelizmente, está desgastado e desacreditado. Mas, mesmo em toda esta situação, mesmo em meio a todo esse conflito que vive a nossa nação, a Igreja de Cristo não pode se acovardar. A Igreja de Cristo não pode se apequenar. Afinal, a Igreja é de Jesus Cristo. Afinal, as Sagradas Escrituras dizem que a Igreja é amada por Cristo. Desde o seu início, a Igreja teve que optar em reconhecer e declarar que Cristo era o seu Senhor e não César. E por causa disso, muitos dos nossos queridos irmãos, muitas queridas irmãs se tornaram mártires, pagaram com a vida o preço de declararem que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. É nesse contexto de ter que escolher a quem serviu que nasceu o conhecido texto bíblico do Apocalipse. Quem for fiel até a morte herdará o reino dos céus. Quem foi fiel até a morte, este herdará o reino dos céus. Hoje, quando celebramos o aniversário desta querida igreja, escolhi esse texto para lermos e meditarmos um pouco sobre a Igreja de Cristo e a relação de Cristo com a sua igreja. Como disse no início, o tema é Eu amo a igreja, ponto, e depois eu creio na igreja. As igrejas que usam o nosso manual de catecúmenos para preparar as pessoas para a pública profissão de fé, sabem que o nosso manual de catecúmeno tem um título extremamente sugestivo. O título é esse: A Coragem de Crer. A coragem de crer. De fato, é preciso ter coragem para crer. Quando você lê o livro do Apocalipse,
você vai encontrar ele dizendo assim: os medrosos, isto é, aqueles que não têm coragem de crer, não herdarão a vida eterna. Por isso é preciso ter coragem para crer. Os primeiros cristãos afirmavam sua fé exatamente desta forma, dizendo: eu creio. E aí nasceu o credo apostólico. E o credo apostólico não pertence a nenhuma igreja particular. O credo apostólico pertence aos cristãos ao redor do mundo. Ele foi escrito e foi confessado quando ainda não haviam denominações de nenhum tipo, só haviam os cristãos. E o credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Cristo, seu Filho unigênito, creio no Espírito Santo, creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição do corpo. E aí vai dizendo mais, né? Eu creio em tudo isso. Você crê também? Mas crê mesmo? Mas ainda lhe falta um detalhe que o credo nos mostra, e o credo é nosso símbolo de fé, que fala a respeito da igreja. Vou fazer uma pergunta para você e não se assuste com a pergunta. A pergunta é: você crê na igreja? Vou perguntar de novo. Você crê na igreja? Que é isso, reverendo? Não brinque com coisa séria. Não, eu não estou brincando. Eu estou perguntando: você crê na igreja? Há um músico brasileiro bastante conhecido, que é o Asaf, e ele escreveu uma canção linda, e a canção chama assim: sou feliz porque eu creio. E o Asaf canta maravilhosamente a canção dizendo: eu creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, eu creio no Filho unigênito de Deus, eu creio no Espírito Santo, poder enviado a nós dos céus, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque eu creio, eu sou feliz, aleluia. Porque eu creio, eu sou feliz. Pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz. Porque eu creio, eu sou feliz. Eu tenho a vida eterna em Jesus. Eu creio na igreja pura, santa e verdadeira. Eu creio em Cristo, que morreu por nós, mas ressuscitou. Eu creio na ressurreição daqueles que estão em Cristo. Eu creio em Deus Pai. Eu creio em Jesus. E porque eu creio, eu sou feliz. Será que esse tão conhecido cantor, que nós admiramos muito, espalha uma heresia quando ele canta: eu creio na igreja? O verbo crer não deve ser usado somente para Deus? Na verdade, o cantor Asaf não está fazendo nada de novo. Ele apenas musicou o credo apostólico. Ele apenas cantou um dos documentos mais antigos da fé cristã. Ele apenas musicou o que desde os primórdios os nossos pais na fé, as nossas mães na fé, usavam para confessar, para dizer da sua fé, para resumir aquilo que elas criam. Eu creio na igreja. Se você prestar bastante atenção, crer na igreja está na mesma categoria que crer em Deus, o Senhor da igreja. Para ir mais longe, não é heresia afirmar que se você não crer na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, dificilmente você poderá crer em Deus, crer em Jesus, o Senhor da igreja. A igreja, como a família de Deus, a igreja que somos nós, é o rosto visível de Deus. A igreja é o cartão de visita de Deus. A igreja é o corpo de Cristo no qual estamos conectados.
A igreja nos faz membros uns dos outros. Esse é o corpo de Cristo. Ser cristão, seguir a Cristo, é algo comunitário. Lembre-se das palavras de Jesus. Você vai lembrar: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Por isso, a fé cristã é por natureza comunitária. O próprio apóstolo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Os antigos diziam que ninguém poderia ter Deus como pai se não tivesse a igreja como mãe. Não é possível acreditar em Deus e amaldiçoar a igreja de Cristo nessa terra. O apóstolo Paulo escreveu: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por isso a igreja assumiu na vida dos primeiros cristãos o valor fundamental, a ponto deles afirmarem: eu creio na igreja, eu creio na igreja. Se você é cristão, talvez nem tenha ainda pensado nisso, mas você também precisa estar de acordo com Cristo e amar a igreja de Cristo. Se Cristo amou a igreja, nós temos que amar aquilo que Cristo amou. Se Cristo amou a igreja e de tal forma se entregou por ela, nós temos também que amar a igreja. É óbvio que eu não ignoro que a igreja como instituição humana, que a igreja como organização humana tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Eu mais que ninguém, eu participo da administração local, da administração regional, da administração nacional e da administração internacional da igreja. Eu conheço os problemas institucionais da igreja, conheço as dificuldades da igreja, mas eu posso lhe dizer de todo o meu coração, apesar de conhecer a igreja por dentro, eu amo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tirar a igreja de mim, você me tira a vida. Certa feita, um conhecido pastor da nossa igreja, enfrentando dificuldades com a liderança, ele disse assim à liderança: se vocês me colocarem para fora da igreja, vão me encontrar dormindo na porta dela, porque eu amo a igreja. Eu amo a igreja. De todo o coração eu amo a igreja, eu creio na igreja, eu creio na sua missão gloriosa. A comparação que o apóstolo Paulo usa me ajuda muito a entender a fragilidade da igreja e o valor do seu ministério. Segundo Coríntios, Paulo fala de um tesouro precioso guardado em um vaso de barro. Este tesouro precioso, nesse caso, posso dizer que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu ministério. Por quê? Porque é através da igreja que desenvolvemos o nosso ministério. Esse tesouro guardado em vaso de barro é a igreja que Cristo ama. Este tesouro é a noiva do Cordeiro. Cristo se entregou para a igreja. Mas o vaso de barro é o templo. As pessoas, os pastores, as instituições, todos são humanos, falhos, somos vasos de barro. Mas são estes mesmos vasos que guardam esse tesouro precioso que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pense nisso. Você é um vaso de barro, mas é nesse vaso que você guarda o tesouro precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos estar atentos a esse vaso. O vaso é de barro, para que o poder do vaso não esteja no pastor, não esteja no conselho, não esteja no templo, mas para que o poder do vaso
E esteja em Cristo e esteja à disposição para a maior glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. A fragilidade do vaso é para ressaltar que o poder é de Jesus Cristo. A força da igreja tem toda a sua suficiência que vem de Deus e não dela mesma. Vocês têm uma história marcante nessa cidade. Vocês foram vitoriosos. Venceram as dificuldades de décadas e se estabeleceram como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aí em Joinville. Uma história cheia de lutas, mas também cheia de conquistas. É preciso agradecer a Deus por essas vitórias tantas. É preciso agradecer a Deus pelo amparo em meio a tantas dificuldades. Mas não devemos nos esquecer que a glória maior não é da Igreja Presbiteriana Independente, mas a glória maior é de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, que ama a igreja e se entregou por ela. A nossa querida instituição é vaso de barro, mas guarda um tesouro precioso. Guarda parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nessa cidade. Quando você lê os nossos documentos, a nossa Constituição está escrito assim: a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil se define a si mesma como um ramo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos a igreja com letra maiúscula, nós somos um ramo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quem ama esse tesouro precioso, quem ama a Deus, quem ama as coisas de Deus, precisa amar a igreja de Deus, o vaso que preserva as coisas de Deus nessa terra. Nesse mundo tão perdido de valores, eu vou dizer para vocês, a igreja de Jesus Cristo é o vaso do tesouro, é a reserva moral, é o valor principal que vai fazer a diferença nesse mundo. É o sal que vai sagar a terra, é a luz que vai iluminar a nossa nação. A igreja enfrenta e sempre enfrentará oposição e dificuldades. Muitas pessoas farão o possível para desacreditar a igreja. Mas a igreja que é de Cristo saberá sempre e receberá sempre de Deus toda a força e toda a suficiência para sair vitoriosa, pois foi Cristo mesmo que disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Graças a Deus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo da igreja não é provisório, não é visível tão somente, mas o objetivo maior da igreja é o eterno, é o permanente, é resgatar pessoas das trevas e levá-las para a maior gloriosa luz de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja vive nessa terra, mas tem os seus olhos fixos nos altos dos céus, nas dimensões eternas. Nesse tempo, quando fazem de tudo para aproveitar ou para diminuir a igreja, apequenar o valor da igreja, quero convidá-lo a receber o chamado glorioso de Deus de amar a sua igreja e de se dedicar à sua igreja. De verdade, eu tenho dúvidas que alguém possa ser cristão e não gostar e não amar aquilo que Cristo amou. Se Cristo amou tanto a igreja e se entregou por ela, é impossível alguém chamar a si mesmo de cristão e ser inimigo da igreja. No começo do meu ministério, eu tive uma experiência muito forte. Um dia, o telefone de casa tocou e uma senhora que eu nunca tinha visto me disse que foi membro fiel da igreja durante muito tempo, mas que por causa das circunstâncias da própria vida, ela se afastou da igreja. Isso fazia décadas. Quase ninguém mais a conhecia na igreja. E ela me disse assim: reverendo, o senhor poderia me visitar e trazer um presbítero com o senhor? Marquei o dia, a hora, e lá fui com o presbítero. Ela nos recebeu com muita alegria. Ela contou a sua história. E ali na minha presença e do presbítero, ela pediu perdão por tudo que tinha feito contra a igreja. Pediu se podíamos voltar na próxima semana.
e levar a ela a Santa Ceia. Pediu se poderia ser readmitida no rol de membros da igreja, apesar da sua idade e da sua incapacidade de frequentar a igreja. Reuniu o conselho a recebeu como membro novamente, tendo em vista todas as circunstâncias que a cercavam, e consentiu que a ceia fosse servida a ela. Foi uma Santa Ceia marcante para mim. Ali no seu leito, aquela senhora muito emocionada recebeu o pão e o vinho. E ela disse: eu estou me reconciliando com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia lágrimas nos olhos dela, havia lágrimas no meu coração, havia lágrimas no coração do presbítero. Por quê? Porque uma irmã estava se reconciliando com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei por quais propósitos Deus faz as coisas. Não sei porque Deus indica certos caminhos. Ele é soberano e sabe o que faz. Algumas semanas depois, eu celebrei o ofício fúnebre daquela senhora. Lá no meu coração eu dizia: ela não queria partir para a eternidade sem se reconciliar com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio na igreja como instrumento de Deus para redimir as pessoas. Eu creio na igreja como instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Eu creio na igreja como instrumento de Deus para denunciar a maldade. Eu creio na igreja como instrumento de Deus para ser sal da terra e luz do mundo. Eu creio na igreja para trazer saúde, paz, harmonia, felicidade e salvação para o ser humano. Cristo amou a igreja. Você também está disposto a amar o que Cristo amou? Se Cristo amou a igreja, é dever nosso também, se amamos a Cristo, amar a igreja que Cristo amou. Por isso, o nosso desafio é grande, erguer bem alto o pendão real da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Crer na igreja e na sua missão nesse mundo. Servir a Deus com amor e dedicação onde Deus tem nos colocado. Mais uma ilustração para nós terminarmos. Eu fui a pé para o escritório da igreja e quando estava me aproximando, percebi que um jovem estava encostado no poste e ele olhava bastante assim em direção à igreja. Aguardei um tempo por ali para observar o que aquele jovem estava olhando. Como ele demorava muito e eu precisava chegar à igreja, eu me aproximei dele, me apresentei, e perguntei a ele: eu percebi que você está olhando muito para a igreja. Ele disse assim: pastor, quando criança, eu fui criado nessa igreja. Eu frequentei a escola dominical aqui eu aprendi as sagradas letras. Eu estou de viagem, pastor. A igreja ficava perto da rodoviária. Eu estou de viagem. Parei aqui para fazer a troca de ônibus e eu tinha 1 hora. Eu vim aqui até o templo para olhar para a igreja, para matar saudade de onde Deus me abençoou. Eu o convidei para entrar, rever a sua antiga sala de escola dominical. Ali oramos juntos, cantamos juntos e eu o abençoei. A igreja fez diferença na vida daquele jovem. Ele nunca mais havia se esquecido da igreja. E num intervalo pequeno de uma troca de ônibus de viagem, ele foi ver a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, amar de coração a igreja que Cristo amou e se entregou por ela. É nossa missão. Que Deus abençoe a Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Joinville. Que Deus abençoe os seus membros para que possam amar a igreja, para que possam servir a Deus na igreja. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amemos também
a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Estamos mais um domingo reunidos em torno da mesa do Senhor Jesus Cristo. A palavra nos instrui a respeito deste momento, o qual nós devemos o fazer em memória de Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. O Senhor, Ele nos deixou como sacramento a celebração da ceia, e a ceia do Senhor é a celebração da presença real de Cristo entre nós. A Santa Ceia, ela proclama a morte de Cristo e ela representa visivelmente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em favor do seu povo escolhido. E por meio da Santa Ceia, por meio da mesa, a igreja testemunha ao mundo a sua comunhão com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, nós estamos mais uma vez reunidos para celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo, e a ordenança é que nós anunciemos a sua morte até que Ele venha buscar a sua igreja. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento onde podemos partilhar da comunhão, partilhar da vida em Cristo e partilhar do grande privilégio que temos de sermos povo escolhido de Deus. Vamos orar então. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento que é de singular importância para nós, ó Deus. Quando participamos da mesa do Senhor, esta mesa que foi instituída pelo Senhor Jesus e que nos deu a recomendação de que ela fosse repetida até que Ele viesse. Grande Deus e Pai, obrigado, Senhor. É um privilégio teu povo participar deste cálice, deste pão, que simboliza o teu corpo quebrado e o teu sangue vertido, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que estará, ó Deus, participando nesta hora, Jesus, transformando, ó Deus, este momento em bênção nas suas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos, ó Pai. Este pão que representa o teu corpo, que foi partido por nós, ó Deus. E o teu sangue, que é representado por este cálice, Senhor, que foi ali vertido na cruz do Calvário, Senhor, para a remissão dos nossos pecados. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça. Fica sempre conosco, Senhor, e aceita o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Por isso, tomai e comei. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, para a remissão de pecados. Por isso, tomai e bebei. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Oremos. Pai, nós te damos graças, te louvamos e bendizemos o teu santo e excelso nome, pelo grande privilégio que temos, ó Deus, de participarmos da mesa do Senhor e trazermos à nossa memória, ó Pai, aquilo que nos dá esperança. A certeza de que a presença de Cristo, ela é real, ela é viva entre nós. Te louvamos, ó Pai, pelo fato de Tu teres enviado Teu Filho Jesus para nos redimir dos nossos pecados e nos trazer tão grande salvação. Abençoa o Teu povo, ó Deus, abençoe a Tua igreja
e que este momento seja um momento de grande alegria, quando juntos trazemos, ó Deus, a nossa memória, o fato de que temos um Senhor, que temos um Salvador, que temos um Redentor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos partindo para o encerramento do nosso culto, mas antes gostaríamos de, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelos 58 anos de vida da nossa comunidade e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Somos gratos porque Ele tem nos sustentado, somos gratos porque Ele tem nos livrado e somos gratos porque a sua mão tem sido conosco por todos os dias da nossa vida. Também gostaríamos de agradecer ao reverendo Cleiton, da nossa igreja em Botucatu, pela palavra ministrada aos nossos corações. Que esta palavra realmente venha fazer a diferença na nossa vida enquanto comunidade. Que nós possamos amar a nossa igreja, que nós possamos ser o reflexo de Deus neste mundo. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e logo em seguida estarei então impetrando a bênção do Senhor. Pai de amor, muito obrigado por estes momentos que pudemos estar reunidos em torno da Tua palavra. Abençoa o Teu povo, abençoe a Tua igreja, Pai. Te rendemos louvor, te rendemos gratidão, porque até aqui Tu nos tens sustentado, até aqui Tu nos tens abençoado, a Tua mão poderosa tem sido conosco, apesar de muitas vezes enfrentarmos lutas e dificuldades, ó Pai, mas temos percebido a cada ano que passa que Tu tens estado ao nosso lado. Muito obrigado a Deus pela vida dos irmãos que pertencem a esta igreja, que continuem, Senhor, animados, perseverando diante de Ti, diante da Tua presença. Obrigado pela Tua palavra desta noite, que nos desafiou, que possamos realmente ser a igreja que Te honra, a igreja que glorifica o Teu nome e a igreja que proclama a Tua palavra, sendo sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que Tu tens feito em nosso favor. Abençoa-nos no decorrer desta semana e que logo, ó Pai, nós possamos estar juntos novamente para, como corpo de Cristo, Te servir, Te buscar, Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebei a bênção, que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a coragem de Deus nos sustente e a paz de Deus nos envolva. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.